Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar mais uma mensagem no coração de cada um de vocês. E eu em oração, o Senhor falava comigo em Josué 1. E ele falava, ser forte, ser corajoso, ser corajosa, né? Então, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E aqui em Josué 1, vamos ver o que está falando, né? Josué 1, 5 e 6 fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Então nós vemos aqui, Deus fala, eu vou levar Moisés, e quem vai terminar de chegar o povo a Canaã é você, Josué. Mas você ser forte, ser corajoso, você anda no meu caminho, você anda em obediência, e aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai herdar ela. Eu vou te abençoar, né? E ali nós vemos o chamado de Josué. E, gente, cada um de nós tem um chamado do Senhor. Josué, de um servo de Moisés, passou a ser um servo, um discípulo de Deus, né? Um homem escolhido por Deus para ajudar um povo a chegar à terra prometida. E Josué, quando a gente fala de Josué, a gente pensa assim, Josué herdou a terra prometida. Não, Josué levou o povo a herdar a terra prometida. Ele também herdou, mas o que ele estava fazendo era ajudando um povo a pisar na terra prometida. E a gente vê que Josué amava as pessoas. Josué conseguiu levar o povo porque ele foi forte, porque ele foi corajoso, porque ele recebia as instruções de Deus e levava ali para o povo, né? E Josué, gente, eu fiquei imaginando, ele ia porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E o Senhor está com todos nós quando nós andamos em retidão, quando nós cremos em Deus, quando nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor anda conosco. As nossas batalhas estão ganhas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Josué foi um vencedor porque ele andou com Deus. Quem anda com Deus, quem anda em retidão, quem anda em obediência a Deus é um vencedor. Josué, gente, assim que ele enfrentou ali Jericó e Deus derruba os muros de Jericó e ele se depara com a cidade Ai. E ali ele falou, não, isso aí é nada para nós, é uma pequena cidade, não tem dificuldade para nós tomar essa cidade. Mas Josué não olhou direitinho o que estava acontecendo com o povo. E ali tinha pecados no meio do povo. Acã tinha desobedecido a Deus e tinha coisas ali no meio deles que não poderiam estar, né? Então, por causa da desobediência de Acã, ele não conquistou Ai. E logo Deus fala com ele e ele vê aonde está o problema, o erro, fala com Acã, elimina Acã ali do meio deles e eles prosseguem em vitória. O que o Senhor fala conosco? Nós temos que estar sempre atentos, não somente à nossa vida, mas ao que está ao nosso redor. Se nós estivermos com pessoas erradas, com pessoas sem temor a Deus, aquilo pode nos atingir. O Senhor nos dará vitória quando a gente andar em retidão, olhando quem está à nossa volta, quem está conosco. Por quê? Porque nós precisamos de Deus e Deus não anda
com a iniquidade, Deus não anda com as coisas erradas. Deus só dá vitória para um povo que anda em integridade com Ele. Então, se nós queremos vitórias, nós temos que largar, olhar à nossa volta. Quem está comigo, né? E essa pessoa pode estar comigo nesta batalha, né? Será que ela vai me ajudar ou ela vai me prejudicar? Então nós temos que ter a visão de Deus, nós temos que estarmos sempre atentos ao nosso redor, à nossa vida. Num todo, nós precisamos vigiar o tempo todo, né? Então Josué era um discípulo, um servo do Senhor, que obedeceu a Deus em todas as coisas. E ele viu que se não andasse retamente, se não andasse da forma que Deus queria, ele não chegaria a Canaã, ele não teria vitória, porque a vitória não era dos seus braços, da sua força, mas dos braços de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus, né? E o Senhor me falava também numa mulher, a única mulher discípula que a Bíblia fala, que chama Dorcas. Então nós vamos falar também um pouquinho de Dorcas. E Dorcas está no livro de Atos 9, 36 a 42. Do 36 ao 42, vamos estar lendo, né? Então fala assim: a ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus, ela é tão linda, ela nos inspira tanto, né? E eu lendo aqui a vida de Dorcas, o Senhor falando no meu coração, como eu fiquei maravilhada com esta mulher. Dorcas, o seu nome significa gazela, né? Um animal ágil, né? Um animal com visão. E ali a palavra de Deus fala que ela era caridosa, que ela era uma mulher notável pelos seus feitos. E ela abençoava as pessoas com o que ela tinha na mão. Ela tinha uma agulha, uma linha, e ali ela usava os talentos dela para abençoar as mulheres necessitadas de Jope, aquelas mulheres viúvas que não tinham o que vestir. Ela gastava o seu tempo para abençoar essas pessoas, né? E Dorcas, gente, ela viveu nessa cidade de Jope. Ali, a palavra de Deus fala que é aproximadamente 55 minutos ali de Jerusalém. E aquela mulher, ela era notável naquela cidade. E logo quando ela morreu, logo ela adoece e morre.
E o povo de Jope, as viúvas de Jope, ficaram inconsoláveis. Por quê? Porque Dorcas faleceu, aquela que nos ajudou tanto, aquela mulher notável, amável, tão querida por nós, morreu. Dorcas, gente, ela não era somente uma crente, ela era uma discípula do Deus vivo, né? Então, ela não era uma religiosa, ela era uma discípula do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor fala conosco nessa manhã. Quem nós somos? Nós somos somente crentes ou discípulos do Deus vivo e Todo-Poderoso? Quem é discípulo de Deus, ouve a Deus, está atento, atenta à sua voz e obedece à voz do Senhor. Crentes são crentes, mas discípulos são aqueles que andam com Jesus, são aqueles que obedecem a Jesus, que andam em integridade, que dá a sua vida em prol de Deus, que ama a Deus de todo o seu coração. E quem ama a Deus, ama o seu próximo. Porque a palavra de Deus fala, como você pode falar que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Fica um pouco controverso, né? Então, para você falar eu amo a Deus, você precisa amar as pessoas. Porque, pelo contrário, nós estaríamos enganando a nós mesmos, né? E ali eu vejo, gente, que Dorcas, ela tinha boas intenções e ela exercitava as boas intenções com as obras dela. Dorcas mostrava a fé dela pelas obras que ela realizava, né? E eu creio, gente, que Dorcas era uma mulher direcionada por Deus, porque não é a gente sair aí falando eu vou ajudar todo mundo. Tem pessoas que não é para nós ajudarmos. Tem pessoas que Deus está trabalhando o caráter delas. E se nós colocarmos a nossa mão, Deus pode cobrar de nós, né? Então, nós temos que fazer, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós vemos uma necessidade e não oramos. Nós temos que orar e pegar ali, buscar a direção de Deus, para que Deus nos mostre o que eu devo fazer nessa situação. Porque no mundo tem muitos aproveitadores também da nossa boa fé. Então, que tudo que nós vamos fazer seja direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E aquela mulher, com apenas uma agulha e uma linha, ela fez uma grande obra na cidade de Jope. E eu pergunto para vocês, qual o talento que Deus tem dado a vocês? Dorcas tinha somente uma linha e uma agulha. Vocês acham que naquela época tinha máquina de costura? Tinha as coisas que tem hoje? Tecidos eram feitos todos nas mãos. Era tudo manual, com muito sacrifício, né? Mas ali Dorcas pegou os talentos dela e falou: eu vou abençoar as viúvas da cidade de Jope. Eu sei que cada um de nós tem talentos dados por Deus e que um dia nós vamos responder por estes talentos. A palavra de Deus fala a parábola dos talentos. O que Deus tem te dado e você não tem usado em prol do reino de Deus, em prol de amar, de abençoar as pessoas. Nós temos que refletirmos sobre a nossa vida, sobre tudo que Deus tem agregado a nós, tem nos dado, e o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu, né? Então, a gente tem que parar de perder tempo. Às vezes, as pessoas arrumam amizades para ficar fofocando, para ficar falando dos outros, né?
tem amigos não para se unir em prol de um propósito, mas para ali ficar defamando alguém, falando de alguém. Usa suas vidas, né, em prol do mal. Ou seja, deixa o inimigo usar as suas vidas. Não deixa Deus usar o que nós temos de melhor. E que seja o Espírito Santo nos usando, que não seja demônios, que não sejam principados, que a gente venha gastar o nosso tempo com o que é reto, com o que é correto. Amém? E a palavra de Deus em Lucas 13, 6 a 9, não precisa ler, aqui fala da figueira estéril, né? Que ali Deus foi e procurou frutos naquela figueira. E ela não dava frutos. Porque nós só vamos dar frutos se nós estivermos ligadas em Deus. Então, quando nós começamos a não gerar frutos, nós temos que pensar, aonde eu estou ligada? Será que eu me desliguei de Deus? Será que eu estou distante de Deus? Nós temos que nos avaliar. Nós não podemos ficar avaliando o outro. Nós temos que nos avaliar. Tem pessoas que estão no mundo para ficar apontando o dedo no outro, avaliando o outro. E nós precisamos avaliar a nós mesmos. Que figueira eu sou? Será que eu estou na terra e estou sem produzir? Eu estou inútil na terra? Deus está falando conosco. Eu vou dar tempo, eu vou dar chance para vocês. Eu vou dar mais um ano, eu vou dar mais um tempo. Mas se vocês não derem frutos, eu vou arrancar e queimar. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos dar frutos. E eu te pergunto, será que nós, e pergunto para mim mesma também, será que nós estamos ligadas em Deus, gerando frutos? Porque quem está ligada com Deus dá fruto. Agora, quem está ligado ao mundo gera os frutos do mundo. Por que que o mundo está dessa forma? Porque as pessoas estão ligadas ao mundo e os frutos delas é o mundo, as coisas erradas, as coisas profanas do mundo, as bebedices, né? As glutonarias, as prostituições, as lascívias, tantas coisas que o mundo oferece. Então a gente vê que a humanidade está se desligando de Deus. Veio a pandemia, gente, e a gente pensou agora o mundo converte. E o mundo parece que está pior. As pessoas estão frias em Deus. Para levar as pessoas para a igreja, para uma reunião, está muito difícil. Porque elas têm medo. Né? Um pouco é medo, um pouco é desânimo mesmo, e as pessoas se esfriaram espiritualmente e pararam de produzir os frutos de Deus. Mas Deus está nos dando chance. Deus sempre nos dá uma nova chance, né? Olha, eu vou regar, eu vou mandar mais palavra e eu vou ensinar mais, mas se vocês não derem frutos, eu vou cortar. Inútil vocês não ficam na terra. Então nós temos que avaliar, né, as nossas vidas, né, para ver como que nós estamos diante de Deus e consertar, começar a gerar frutos, pegar ali aquilo que você tem, o seu talento e colocar em prática. Amém? Em Apocalipse 3, nós vamos ler do 14 ao 16, onde fala assim, fala da igreja de Laodiceia. Hoje de manhã o Senhor me falava sobre Apocalipse 3, sobre a igreja de Laodiceia.
Então fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos estar lendo até aqui. Então aqui está falando da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. E o que nós vemos hoje mundialmente falando? Quase todos os países, nações, a igreja está morna. Então, nós precisamos entender, né? Entender o que Deus está falando conosco. Deus, gente, Ele não quer uma igreja morna. Ele quer uma igreja fervorosa, cheia do fogo dele, pregando, evangelizando, cada um fazendo a sua parte e o mundo conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus verdadeiramente, porque por aí pregaram um Deus que não é o Deus que ele quer se revelar. E aonde nós vamos conhecer este Deus? Na palavra dele. A palavra de Deus mostra quem Deus é. Aqui tem tudo para as nossas vidas, né? E a igreja precisa ser discípula, né? Discípulo deste Deus vivo e maravilhoso, ir e proclamar o evangelho. Laodiceia era uma cidade de pessoas ricas, milionárias. Ali era o centro industrial de lã. E aquele povo se envolveu com as riquezas do mundo. Eles começaram a ficar ligados nas riquezas no mundo. E apesar de conhecer Jesus e a sua palavra, foi esfriando. Foi misturando o quente com o frio e ficaram mornos. E sabe, gente, hoje a palavra nos fala que Laodiceia se tornou uma cidade de ruínas. Ela acabou. Não existe Laodiceia mais. Deus, gente, Ele não gosta de mornos. Ou você é de Deus, ou você não é. Nós vemos pessoas aí falando: eu sou de Deus, mas mostrando outra realidade nas suas vidas. Eu sou de Deus, mas eu gosto de mostrar meu corpo, eu gosto de ir para as baladas. Eu conheço a Deus, mas eu estou ligada no mundo, eu não estou ligado na videira verdadeira. Então essas pessoas estão mornas, se enganando a si próprias. E é lastimável o que tem acontecido no mundo. Nós vemos essa igreja que tudo pode, que nada tem importância. Eles acham que Deus nos dá super graça e é somente graça, né? Então nós precisamos mudar, voltar ao nosso primeiro amor, deixar a mornidão. Ah, tem pandemia ainda? Tem vírus ainda? Tem, mas Deus se encarregará de me guardar e de me proteger. Quando nós estamos ligados em Deus, nós temos tudo o que nós precisamos nas nossas vidas, né? Nós temos o antídoto de Deus em nós, que não tem mal, não tem nada que poderá conosco, porque nós estamos ligadas nele, né? E, gente, sabe, para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente cria os nossos filhos, a gente ensina
todo o caminho correto para eles, mas eles rejeitam os ensinamentos que a gente passou para eles. Nós, pais, continuamos a amar os nossos filhos. Nós não deixamos de amar eles porque eles estão em desobediência. E Deus é a mesma coisa. Ali ele está falando para essa igreja, eu amo essa igreja, mas elas estão em desobediência. E o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, nós precisamos entender as coisas do alto, as coisas do espírito e procurarmos andar em espírito, tirar essa ligação nossa com o mundo. Não é essa videira que nós devemos ter na nossa vida. Nós temos que ter a videira do céu. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Essa videira aí do mundo é uma videira falsa, com os prazeres momentâneos. E quando nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, nós somos supridas 100% nas nossas vidas, né? Então, Jesus amava Laodiceia, mas Laodiceia deixou o seu primeiro amor. Ela estava se enganando, ela achava que estava certa, mas ela estava errada, porque quem é morno, Jesus vai vomitar. E Laodiceia estava dentro de Deus, mas Deus não estava aguentando mais aquilo dentro dele. Aquilo estava fazendo mal para o nosso Deus. Nós temos que andar em integridade. Nós temos que ver como nós estamos. Nós temos que ser pessoas fervorosas em Deus. Chega a hora de ir para a reunião, para a igreja, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar o que for, eu vou, porque eu quero estar ali ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero o fogo de Deus aceso na minha vida. E a gente precisa voltar ao primeiro amor, arrepender todos os dias, sair desse sono. A igreja está num sono profundo, uma preguiça espiritual. A gente vê a igreja do Senhor, as pessoas com esse sono, com essa preguiça, não tem mais vontade de ir para a casa do Senhor, não tem mais aquele desejo, está vivendo de aparências. Eu sou crente, mas não está ligados em Deus mais. Já está ficando ligado ao mundo, às internet, às televisões, ligado às pessoas mundanas, né? Josué, gente, por causa de uma pessoa que estava no meio dele, ele foi derrotado em uma batalha. Por causa de uma desobediência de uma pessoa, ele perdeu uma batalha. Cuidado quando você se liga às pessoas do mundo. As pessoas do mundo, nós temos que orar por elas, amar elas, ligar a elas não. Aí está errado, né? E nós não podemos mais viver de aparências, né? Então vamos voltar ao nosso primeiro amor, né? Deus está dando mais chances para nós, para a igreja dele. Vamos tirar toda aparência, toda mornidão da nossa vida. Vamos nos desligar totalmente deste mundo e nos ligarmos totalmente a Deus, a videira verdadeira. E nós seremos vitoriosos, nós alcançaremos a Canaã celestial, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E nós temos que viver para isso, viver para a eternidade, para alcançar a eternidade, vivermos para Cristo. Amém?
Então era esta a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus.